Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui com o meu parceiro Caetano. Diga Fala, oi, pessoal. Caetano! Beleza? Hoje o nosso bate-papo vai ser um bate-papo sobre reinventar-se. A gente vai olhar de uma nova maneira para a nossa jornada, diante de tudo que está acontecendo atualmente e diante das oportunidades que virão por aí e que a gente precisa, sim, enxergar, ter essa visão de futuro. Caê, fala pra gente aí. Olá, então, nosso intuito hoje é trabalhar um pouco da questão da reinvenção, que já era necessário antes desse tempo de pandemia e tudo e tal. Agora se tornou urgente, urgentíssimo, né? Então, assim, graças a Deus, até já vamos contar aqui o nosso histórico, né? A gente achou que a gente tinha muito trabalho antes, né? Surgiu, vamos ter que parar, tem uma pandemia vindo aí, fala, todo mundo pensando, nossa, eu vou ficar sem trabalho, né? Pensando assim, nossa, o nosso trabalho triplicou. Graças a Deus, né? Então Deus nos dê competência e nos dê força, porque... E assim, a questão da reinvenção, ela é pedida pra gente todos os dias, e a gente vai perceber isso durante a nossa conversa, né? Mas desde já, seja muito bem-vindo, né, a esse nosso bate-papo. Eu tô sentindo falta, Caê, sabe do quê? Do que? Do álcool gel. Ficar batendo ele assim. Aqui eu tô só no Saponáceos. Os saponados, gostei. Pra quem viu o nosso primeiro podcast, gente, quem não assistiu, assista. Quem não Nosso assistiu, primeiro assista. podcast. Higiene mental. Higiene Higiene mental. mental. Faça isso. Então, Podemos começar? Vamos lá. Então vamos lá, hoje a gente tem um recurso altamente tecnológico, nosso quadro de informações. Nosso quadro de ideias. Que vai nos guiar, então, por esse bate-papo. E agora a gente está na versão aqui à distância, mas nem por isso nós estamos longe de você. Nós estamos unidos para trazer o melhor para você, tá bom? Então, o nosso primeiro ponto aqui, Caê, só para a gente lembrar, nós vamos falar, então, sobre ampliar a visão de mundo diante do que está acontecendo. O que você nos diz sobre ampliar a visão de mundo, Caê? A gente até falou na higiene mental, a gente tem o nosso molde de vida, né? A gente tem aquela caixinha, né? Aonde a gente acorda cedo, escova dente, pega a mochila, sai para trabalhar, volta, almoça, depois escova dente de novo. Tem gente que não faz essa segunda aqui. E aí termina de cumprir a parte da tarde. Tem gente que sai do emprego, vai para academia, ou sai do emprego, pega a van, vai para a faculdade, sai do emprego, vai buscar não sei quem na escola, e aí fica aquela não que essa rotina seja ruim, né? Mas o ponto que a gente quer trabalhar aqui é que a vida ela tá num moldezinho e que às vezes a gente só olha para aquele pedacinho. A gente não olha, a gente não tem noção do problema que a gente tem. E aí depois a gente não consegue planejar soluções para este problema. Isso aí é muito comum quando a gente vai fazer uma administração financeira, né? Tipo, a primeira coisa que você faz é saber tudo que você deve. Então você pega lá as contas da sua casa e olha o tamanho do problema em si, né? Quando a gente não tem esse hábito, quando a gente não tem esse controle, a gente jamais vai conseguir medir o tamanho do problema. E aí fica difícil você propor uma solução para aquilo que você sequer sabe o que é. Então, basicamente, você ter consciência daquilo que está acontecendo, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu achei interessante uma coisa que você falou aí, sobre o recurso financeiro, que você só sente quando ele falta, né? Acontece, né? Mas olha como que é um fato interessante quando a gente fala de planejamento. Porque às vezes muita gente nesse momento, o que aconteceu? Gente que já está desesperada, já está ansiosa, já está em depressão. Por quê? Porque já está pensando nas contas que tem que pagar, porque fez dívida recentemente e já está desesperado por causa disso. Isso. Então, o que nos consola hoje? O que nos consola é que esse é um problema que não é de uma pessoa só. Esse é um problema hoje geral. Geral. Todo mundo está passando algum tipo de dificuldade. Isso. E infelizmente... Então não adianta...
Infelizmente, o brasileiro não tem esse costume de se planejar, né? Pode continuar. 40% da população com dívidas, e quando eu falo 40% da população com dívidas, é porque já está com o nome lá naquele lugarzinho. E é 40% de 210 milhões, então não é pouca Exato! Gente, não é pouca coisa. Vamos dar ênfase nisso. Dá uma ênfase nisso daí. Então, quando a gente fala ali da preocupação excessiva, da ansiedade, da pessoa já estar desesperada por causa disso, a gente precisa ampliar a nossa visão de mundo e entender que esse é um problema hoje generalizado. Então não vai adiantar nada você focar ali nesse seu problema exclusivo, porque todo mundo está passando algum tipo de crise. E aí é nessa hora que a gente precisa lembrar de olhar para o outro, né? Não sou só eu que estou passando por isso. São várias pessoas. Para eu me reinventar, eu preciso tirar o foco ali desse problema do eu preciso, eu tô passando nesse tipo de necessidade e procurar alguma nova solução. Será que eu posso, com as ferramentas que eu tenho hoje, fazer alguma coisa? Será que eu posso? Às vezes eu posso gerar aí algum conteúdo na internet para vender, enfim, eu preciso ampliar essa visão para sair dessa bolha do eu, do meu, da minha casinha ali, do meu probleminha ali, para enxergar um pouco maior. E não ficar desesperado por causa disso. Porque a gente tinha uma rotina? A gente tinha. Rotina é ruim? Não, a rotina não é ruim. Porque a rotina vai te dar a liberdade para você ter tempo livre. Só que agora, o que a gente tem? Um pouquinho mais de tempo. Não é todo mundo, né? Tem gente que ainda tá na rotina normal ali, trabalhando, casa, né? Ou até mais apertado. Até mais apertado, porque agora tem que dar mais atenção para os filhos, porque não sabe o que o filho está fazendo em casa. Isso. Então, acaba que a cabeça ali fica a mil. Agora a gente precisa se organizar mais, só que a gente precisa sair dessa bolha de mas eu fazia assim, mas era assim. Gente, é hoje que nós temos. O que você tem hoje? Hoje você tem X, Y, Z. Então amplie essa visão para ver qual que é a solução diante desse momento. Não adianta ficar pensando que já foi, né, Caio? E uma reclamação que eu escutei muito, principalmente quando a gente teve a notícia, foi principalmente dos cristãos, né? Os católicos, os evangélicos, que há proibição, seja da missa ou seja dos cultos. E o que eu mais escutava o que a gente vai fazer agora? Não tem como a gente rezar. Mas aí entrou a questão de tipo, mas você precisa? Você só reza se for desse jeitinho? Tipo, se mudar a ocasião, já não consegue mais. E aí, será que Deus só tá lá na igreja? O tanto de gente que descobriu que Deus não tá só lá, só nessa pandemia, eu falo, gente, acho que o mundo precisava dessa pandemia para as pessoas perceberem que Deus existe. Então, às vezes é para acordar muita gente. Isso, exatamente. E às vezes a solução, ela é tão assim, tão pouco trabalhosa, que depois que você faz, você fala assim, eu não acredito que era tão simples assim. Então eu vejo, por exemplo, como a gente participa constantemente da missa, grupo de oração, eu vejo assim, muitos grupos de oração agora estão rezando através de live do Instagram, do YouTube. Então assim, todo mundo apavora na hora que precisa mudar. Então é bom que o nosso ouvinte ele entenda isso, senão ele já acha que a gente é robô. Não, a gente não é robô, né? Você tem teu tempo ali de ficar desesperançoso, desesperado, apavorado com o que está acontecendo, né? Mas como a gente mencionou, você tem 3 horas para fazer isso, entendeu? Você pode se trancar no quarto, fica lá 3 horas chorando, grita, berra, ou quem não gosta vai, chora no chuveiro. Mas tá, cara, depois disso é a hora de você sentar e ver o que você tem na tua mão para trabalhar, né? E aí, quero dar um exemplo já, né? Já dei o exemplo dos grupos de oração, que tá tudo na live aí, né? Os cultos também estão no Instagram, YouTube, estão usando as ferramentas, né?
Um outro exemplo é de uma cafeteria aqui da cidade, daqui da cidade de Três Pontas. Não, ninguém tá me pagando para falar isso, né? Mas você já deve ter fazer um merchan gratuito, mas é a Vime Café. Então, assim, todo mundo acha assim, não, lá eu não vou porque é um lugar, assim, de rico, um lugar muito chique. Cara, lá o café é R$4. Então, assim, com R$10, você vai lá, senta, come de boa, você toma teu café normal. Mas o que eu mais achei interessante é que todo mundo estava pensando assim, nossa, agora as empresas que já têm motoboy estão feitas. As empresas que não têm motoboy vão arrumar mais uma dívida. Qual que foi a grandiosíssima solução, assim, extremamente complexa do Jefferson? Gente, estou entregando de bicicleta. Oh! O meu filho, ele já tinha a bicicleta. Ele não precisou aprender a andar de bicicleta. Ele não precisou fazer a bicicleta, não precisou contratar ninguém para andar de bicicleta. Nem pagar combustível. Exatamente. Então quer dizer que agora ele gera uma economia que ele nem tinha antes. Da saúde. Ele pagava o motoboy e falou, cara, eu não vou fazer isso com o motoboy, eu mesmo vou, e aí acabou que ele não precisa pagar o frete. Sem falar que, olha o valor que agregou pro trabalho dele. Ela é uma cafeteria, digamos assim, ela traz a ideia do artesanal. Então, assim, você quer uma coisa mais artesanal do que você pegar a tua bicicletinha e levar na casa do cliente, entregar na mão do cliente, entendeu? Como se você fosse a pé entregar. É um carinho, né? É um carinho especial. E a complexidade foi mais barato. Foi muito mais barato, a ponto de ser quase nada. Porque ele vai gastar o quê? Sei lá, o tempo só, olha pra você ver, o tempo dele não estar na cafeteria para ir entregar pro cliente dele. Os funcionários dele continuam trabalhando normal, ele é um dos que mais trabalham lá, né? Mas os funcionários continuam trabalhando normal, ele só se ausenta ali por meia hora que ele vai na casa do cliente e volta. Acabou, feita a solução. Né? O que você diz aí, Thomas? Isso é ampliar a sua visão de mundo. Ampliar a visão de mundo. Sabe o que é fácil, Caí? Fácil é você se acomodar com o conforto. Uhum. Isso é muito fácil. Uhum. Porque olha pra gente. A gente tem smartphone, a gente tem computador, a gente tem internet. Pensa numa praga lá em 1930. O que tinha de recurso? Que isso, 50 milhões de pessoas morreram na gripe espanhola. Pensa, não tinha recurso, não tinha nem vacina para dar para a população. Não tinha vacina, não tinha anestesia, tudo era na dor. Né? Arrancar um dente sem anestesia, pensa. A mortalidade infantil era lá em cima. Por quê? Não tinha anestesia, não tinha ultrassom, não tinha como ver as coisas, não tinha como você ver o médico. Eu não sei como é que o médico fazia, cara. O médico, ele tipo assim, ele tinha que ser muito ninja para poder bater o olho na pessoa e ver o que é. Né? Tinha gente que morria porque não sabia fazer mandioca. Porque se você fazer ela errado, você morre, ela é venenosa. Tem isso, né? Por descobrir muito tempo depois. É verdade. E as maiores invenções saíram dessa época. É na crise que a gente se reinventa. É na crise que a gente consegue sair mais forte. Isso. E eu gostaria de tentar trazer isso para o mercado de trabalho atual. O que o mercado de trabalho atual vai exigir dessas pessoas que agora estão paradas atualmente? O que você acha? Vai exigir mais flexibilidade, vai exigir o que a gente acabou de falar, visão de mundo, ampliar essa visão, né? Porque... E criatividade. Vamos começar falando sobre a criatividade. Acho que um ponto fundamental de um profissional, assim... Vamos falar, um profissional de excelência. Excelência. Né? Isso a gente viu agora, né, na raça. Na raça. E é preciso criatividade, porque senão ou você muda ou a tendência é que você desapareça. Não vou falar morre não, tá? Não morre não, né? Não, você vai sofrer muito antes de morrer ainda. Ou você muda ou você deixa de viver, vai, falei bonito. Você deixa de viver, você deixa de existir, sabe por quê? Porque isso é provado, né, lá, a lei da evolução de Darwin. Ou você muda ou você se adapta,
a nova realidade, ou você deixa de existir. Isso é fato. É fato. É a teoria da evolução de Darwin. Uhum. E é o que a gente vê agora. Ou as pessoas, as empresas, enfim, a sociedade como um todo, ou ela vai ter que mudar, que a gente já está começando a mudar. Quem está lá em cima, quem tem poder, vamos falar, aquisitivo, né? Quem tem recursos, o que eles precisam? Olhar para os menores, porque eles têm recursos. Nós pequenos, o que nós precisamos fazer? Nos reinventar, fazer a nossa rotina diferente, contribuir. Nós temos o quê, Caê? Dinheiro? Não, nós temos o quê? Tempo. Então a gente doa o nosso conhecimento, o nosso tempo. A gente tem aquilo que a gente adquiriu, né? E a gente fala muito para os nossos alunos, o conhecimento é a única coisa que ninguém vai poder te tirar, não somente ninguém, mas nada que acontecer, né? E agora chegou o momento da gente ver que a gente tinha razão, que é bom. E sabe o que é bom, Caê? É pensar assim, cara, valeu a pena cada domingo que eu passei estudando, valeu a pena os carnavais que eu passei estudando, valeu a pena todo sábado que eu tava ali, ó, estudando. Os livros de 800 páginas. A pilha de livros que eu já li, centenas de livros que eu já li. Valeu a pena cada palavra, cada página. Porque hoje eu posso compartilhar um pouquinho do que eu sei. E eu sei que isso pode ajudar alguém. E é isso que me deixa feliz hoje e que dinheiro nenhum no mundo vai pagar. Isso me deixa muito feliz. E quando a gente fala sobre ser criativo, olha só, eu tiro a minha visão de estou na crise, estou triste, estou deprimido e ansioso, e eu começo a ser grato. Isso é ser criativo. Eu mudei ali meu foco. Eu passei da ansiedade, da depressão para um estado de gratidão. Gratidão. Não é, Caí? E algo é bom a gente deixar muito bem claro, criatividade não é exclusiva de Leonardo da Vinci. Não é exclusiva de Pablo Picasso. A criatividade é a capacidade de criar e todo mundo tem. Tanto que, ó, uma coisa que eu vi essa semana. Eu cheguei na casa da minha mãe e aí a minha mãe ela tem um transtorno bipolar agressivo. Basicamente, ela tá boa, depois ela tá ruim. Mas não entra... O caso é, a pia da cozinha da minha mãe, ela tava com aquele cano, né? Tava vazando água. Aí tava molhando a cozinha inteira o dia inteiro. Aí imagina a anarquia que fica. Aí o que fizeram? Ela, tá furado, né? Aí meu primo chegou lá, assim, pegou, né? Pegou uma sacola e amarrou, tampou o buraco. Meu primo, ele parou de estudar na 4ª série. Então, assim, ele chegou, olhou, ele viu a necessidade que era parar de vazar, certo? Ele foi lá e eliminou essa possibilidade. Então, aí parou de vazar até que eu pudesse comprar outro. Então, assim, a criatividade, ela está no nosso dia a dia. Né? A minha sogra é uma das pessoas mais criativas que eu conheço na face da Terra. Tudo na casa dela tem um dedinho dela. E hoje em dia as pessoas, o que elas gostam? Elas gostam de comprar tudo pronto, quanto menos trabalho, melhor, né? Aí ela pegou e me deu uma mesinha de computador mesmo, né? Eu falei, nossa, mas não vai caber, né? Não vai caber, tudo tá até aqui do lado, quer ver? Deixa eu pegar. Ai, pesado. Ela falou, serve pra você. Aqui, ó. Isso tá daqui, aí, ó, ficava na minha mesa. Aqui, olha o trambolhão que é isso. Aí, o que ela falou? O que ela falou? Você não gosta de ler? Eu falei, eu gosto. Ela falou, faz o seguinte, desmonta a parte de cima, que é essa parte aqui que eu desmontei. Aí ela falou, vira de cabeça para baixo. Eu falei, virei. Ela, pronto, você tem um stand de livro. Já que você mostrou tua mesa, deixa eu mostrar a minha. Mostra aí. A minha eu fiz, olha aqui, tá do lado, ó. É uma mesinha, ó, não sei se dá pra ver, com perna de cabo de vassoura. Ó, tem cabo de vassoura, aqueles caixotinhos de uva. De uva. Essa parte aqui. Sei. E aqui em cima, ó, eu tinha uns azulejos que sobrou. É isso que eu ia perguntar, azulejo, isso? Eu colei em cima, ó. Pastilha. Aí, ó.
Você falou da tua mesa, a minha tá da aqui. Mesinha. E agora o melhor, dá trabalho para fazer? Sempre dá. Mas o resultado é muito mais satisfatório do que você estivesse comprado pronto. E esse que é o grande fruto da criatividade em si. Né? É você olhar alguma coisa, agora não vamos falar só dos problemas, é você olhar uma coisa e ver que você pode melhorar aquilo. Seja automatizar, seja dar o seu toque pessoal, né? Isso eu vejo muito, assim, com mais facilidade, cabeleireiro. Cabeleireiro, quando você chega no salão, ele já olha o teu cabelo, ele já tá imaginando o que ele vai fazer no teu cabelo. Entendeu? É onde a gente, homem, a gente não entende que mulher gosta de ficar mudando. Aí a gente, quem não é cabeleireiro, olha assim, gente, mas isso aqui tá bom, não precisa mudar. Mas o cabeleireiro, ele olha lá na frente, ele fala, cara, eu posso melhorar isso daí. Eu posso melhorar esse corte. Né? Então, a criatividade, ela está ao acesso de todos. Só que você executar a criatividade não quer dizer que vai ser fácil. Entendeu? E uma coisa que a gente já pode adiantar é que vale a pena. Então, assim, por mais que seja trabalhoso, sim, é trabalhoso, mas vai tirar você do seu conforto, né? Mas os frutos disso são muito mais agradáveis do que se você tivesse comprado pronto. Então, é isso que a gente gostaria de chamar a atenção para quem está assistindo, principalmente os nossos alunos. Você vai precisar se reinventar, né? Isso é o Augusto aí. Não sei se saiu aí. Uma última história é que a gente mencionou, né, das mães, que agora o filho está em casa, né? Os filhos estão em casa e essa é uma realidade. Não adianta ficar reclamando. Por exemplo, hoje a minha esposa já aprendeu a fazer bolo de caneca. Entendeu? Ela abriu o YouTube, bolo de caneca, tá ali, criamos, né? Precisamos planejar atividades para que essa criança canse uma hora ou outra. Beleza, vamos lá, vamos buscar informação e vamos criar. Mas é preciso você ter essa vontade de resolver. E é isso que a gente gostaria de despertar em você. Dá para fazer, não é extremamente difícil e está ao alcance das tuas mãos. Mas você precisa levantar do TBC, você precisa do TBC. TBC! Senão essa porcaria não acontece. Quem ainda não sabe o que é TBC vai ter que assistir o vídeo da higiene mental. Vai ter que assistir. Não vou falar. E também aquele negócio, né? A criatividade, por ser algo simples, às vezes a gente se bloqueia. Porque, mas isso é muito idiota de fazer. Não, cara, vai, segue, tenta. É o que eu sempre falo, tenta. Se não der certo, você tenta de outra maneira. Mas pelo menos você tem a consciência tranquila de que tentou. Isso, né? Isso. E com certeza, da primeira vez que você tentou, quando você for tentar a segunda, você não vai bater cabeça onde você já errou. Então, você ganha. Não tem como você perder. Não existe o erro, existe o aprendizado. Exatamente. Né? Você fez, não deu certo, você aprendeu, ótimo. Você fez, deu certo, beleza, é porque você já sabia. Exatamente. Exatamente. Então, até você tinha mencionado dos grandes, né, de quem tem poder aquisitivo. Eu estava vendo a história do Flávio Augusto, que é o dono o ex-dono da WhatsApp, e aí é o dono do Orlando City também. Então, assim, era o time que o Kaká jogou, né? Muita gente famosa jogou lá. E aí a escola dele é presencial, né? Surgiu o anúncio do coronavírus. Opa, vai ter que parar. Parou. Em 4 dias, ele mudou a oferta do Brasil inteiro, que ele tem escola no Brasil inteiro, para online. Então, assim, agora a gente entende por que ele é um brasileiro bilionário. Porque ele está sempre se reinventando. Entendeu? Então, assim, ele está aberto à criatividade. Quando ele vê uma pessoa que é criativa, ele fala, cara, quanto você precisa? Toma o dinheiro, vamos multiplicar isso daí. Então, é isso que a gente tem que fazer. E uma coisa que ele não teve foi medo de passar vergonha. Porque ele vendia relógio na rua. Para vender relógio, gente, para vender as coisas na rua, você tem que pôr a cara a tapa. Não tem como. Não tem como. E tem muita gente que acha, mas se eu for fazer, a minha família não vai me apoiar. O que as pessoas vão falar de mim, né?
Esse é o medo das pessoas, né? Não é o medo de errar, é o medo de tipo, mas esse é o medo do julgamento. É o medo do julgamento. Medo do julgamento. Nossa, mas e se meu primo me vê eu vendendo as coisas na rua, né? Fala, cara, pra que esse medo? O que vai ganhar com isso? Nada. Tá fazendo alguma coisa de errado? Exatamente, tinha que ter medo se fosse isso. É o que o professor Cortella fala. Se for errado, então, se ninguém puder ver, é porque é errado, então aí você não faz. Né? Exatamente. Você fala, não, as pessoas não podem saber o que eu estou fazendo, então não faça, porque é uma coisa bem errada. E um dia alguém vai descobrir, viu? Vai ter perna curta. Se descobre. Vamos falar então da flexibilidade que eu tinha falado antes. Partiu. Citei sobre, vamos falar um pouquinho da flexibilidade? Beleza. A questão da flexibilidade, gente, é uma coisa que tem na administração, que é acho que é VVP, alguma coisa assim, né? Mas basicamente você tem o teu projeto, né? E às vezes o teu projeto, ele é perfeito, a ideia é excelente, né? Só que quando você vai colocar ela em prática, talvez ela não case com o mundo real ou com a situação real do momento, né? Então, assim, você tem duas escolhas. Ou você pega esse projeto e chora. Ninguém me entende, eu sou um incompreendido, minha família não me apoia, ninguém me apoia, e aí você vai ter muito combustível para usar como desculpa, né? Ou você simplesmente arruma uma maneira de fazer isso dar certo. Entendeu? E o conselho principal que eu quero te dar às vezes o teu projeto está muito caro, barateia ele, diminui a quantidade de pessoas que precisa trabalhar nele, né? E o máximo possível, se você puder fazer tudo, faça tudo você mesmo, entendeu? Porque se você ficar sem pagar os seus funcionários, vai ser só você de funcionário pelo menos. Então, assim, faça acontecer, entendeu? O seu projeto ele não pode ser estático, porque ele está só na tua cabeça por enquanto. Então, é a hora de você contrastar ele com a realidade atual, né? Isso, infelizmente, foi um erro de um brasileiro. Você sabia que o carro movido a energia solar é uma invenção brasileira, Thelma? É uma invenção brasileira. Só que ela foi dada fora do tempo. Ele foi inventado em 1987. As pessoas mal tinham carro a diesel. Mal tinha. Tava começando a querer a inventar o Monza, sabe? Lembra o Monza movido a álcool? Aquele Gol quadrado não existia. E o que o cara fez? Ele simplesmente abandonou o projeto. Entendeu? Aí, 20 anos depois, pegaram esse projeto nos Estados Unidos e criaram o carro. Hoje todo mundo acha que o carro foi a Google que inventou, ou que foi a outra energia, a Tesla, que inventou, mas não foi. Então, assim, é uma ideia excelente, uma ideia espetacular, mas fora do tempo ou fora da realidade atual. Entendeu? Dá para se ajustar um carro, no caso, o carro dava para se ajustar à realidade da sociedade brasileira. Então você não pode abrir mão só porque está fora do tempo, só porque você não tem grana para poder fazer, né? Porque hoje o online funciona. Então, assim, muitos produtos que são online estão bombando no Instagram porque não precisa do físico. Então, tipo assim, chegou o corona, tá todo mundo parado, tá? Só que para quem tem um produto online é indiferente e na verdade é até melhor. Por quê? Porque antes eu tinha pessoas que entravam no Instagram ou de manhã ou só na hora do almoço, mas principalmente das 7 da noite para frente, né? Agora eu tenho pessoas que estão no Instagram o dia inteiro, porque estão de quarentena. Então agora é a hora de eu vender mais ainda, né? Inclusive, acho que foi na semana passada, foi o recorde de lives no Instagram. 5.300 lives só no Brasil, simultaneamente, das 7 da noite para frente. Então, quer dizer, quem se reinventou já entendeu como é que funciona e já está mandando ver. Quer dizer que o produto deles é o melhor produto? Não.
Às vezes eles estão vendendo um curso que tem uma aula só. Eles estão criando uma aula por semana. Entendeu? Mas eles não têm o medo de errar. Então é isso que a gente quer colocar na tua cabeça, enfiar na tua cabeça. Pega a tua ideia e vai. Entendeu? Só vai. Sem medo de ser feliz. Vai aí, Teomara. Você me fez lembrar de um livro que eu li, acho que é do Stephen Covey. E quando você falou de simplificar o projeto, que às vezes é muito caro e tal, e eu lembrei dessa história, desse livro. E ele fala assim que era uma empresa que fabricava creme dental. E aí o que aconteceu? Tinha muito cliente reclamando que estava chegando, recebendo caixa vazia. Que não estava colocando, a máquina não estava colocando corretamente o creme dental e a caixa estava sendo lacrada vazia. Aí reuniram lá, né, a elite da empresa. Porque a gente vai comprar uma máquina que vai pesar, que só vai passar por ela o peso adequado da mercadoria, não sei o que, não sei o que. Nossa. E nisso, a senhorinha da limpeza tava lá, né? Foi lá levar o café, meio que escutou ali a conversa. Ela falou assim, eu posso dar uma opinião? Põe um ventilador lá na ponta. Cara, pensa. Olha a visão dela. Olha a visão. Pega a visão. Pega a visão. Com o ventilador, a caixa leve voa. Voa. Precisava de uma máquina de milhões de reais para pesar, para não sei o que, para classificar? Que às vezes uma máquina que nem existia ainda. Exatamente. Às vezes ia ter que fabricar a máquina para depois colocar. Pagar um engenheiro para fazer. Pagar um engenheiro para produzir a máquina, enfim. Ia gastar milhões nesse projeto. E ela pensou, um ventilador. Coisa simples, 50 e 100 reais. Colocava ali na ponta, a caixa que tivesse sem o creme dental ia voar, simplesmente. Pronto. Resolvido o problema. Resolvido o problema, né? Então, assim, a questão da flexibilidade é isso. É você estar aberto a inclusive outras pessoas chegarem lá, colocarem a mão no teu projeto, ó. Fala, ó, isso aqui pode ser que dê errado, mas se você fizer de outra maneira, dá certo. E a gente às tem vezes um fala, o outro fala, e aí a gente chega num consenso. Exatamente, né? Então, a flexibilidade também na questão das opiniões das outras pessoas, né? E você não de novo, né, não pensar só dentro da caixinha, falar, eu vou ouvir só os gerentes da empresa, eu vou ouvir só tal pessoa. Não, cara, às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com o que você trabalha ou com o que você quer fazer, às vezes essa pessoa que é aquela que te dá ali a ideia matadora ou a sugestão ali, que a chave final que falta girar no teu projeto para poder ele acontecer. Entendeu? Então, não fica preso não. Não fica preso não, porque existe o meu professor, ele fala muito da questão do quanto mais escassez estiver no mercado, mais oportunidade você vai ter. Entendeu? Porque a gente vende solução para o problema das pessoas. Se as pessoas estão com muito problemas, você tem um campo enorme para você poder oferecer essa solução para elas. Entendeu? Então, acho que vale a pena você acreditar nas suas próprias ideias. Por mais inocentes, simples que elas sejam, pelo menos tenta, né? Meu professor, você falou do teu professor de falar aí das oportunidades, meu professor era mais direto, né? Que ele falava assim, ó, sua dor é o meu sucesso. Ei, famoso Felipe. Às vezes tem que ser assim, né? As pessoas não vão entender. Sua dor é o meu sucesso. E aí, Caí, eu acho importante, a gente falou... Em alguns momentos, a gente falou sobre a questão de medo. A gente falou até sobre o medo do julgamento. Né? Julgamento. Às vezes a gente deixar de fazer, de falar, de tentar por medo do julgamento dos outros. E aí eu acho que vale a pena a gente falar das armadilhas da mente. Vale, né? Vale. Porque quando a gente tem medo... O livro tá aí, não tá aí não, né? O livro. Do Augusto Cury? Da inteligência, não tá aí não, né?
Tá, mas aí tá lá na sala. Não, é só para mencionar, porque aí o pessoal já consegue ver. Mas depois a gente, se der tempo da gente editar, nós põe ele aqui, ó. A gente... Não, se você quiser, eu pego lá e qualquer coisa você corta o momento que eu saio. Então corre lá. Corre lá. Gente, enquanto ela vai lá, eu vou cantar, tá bom? Eu vou cantar para vocês. Tô brincando, não vou cantar, não. Tô chegando. Peraí, anfitrião. Aê! Peraí, anfitrião. Anfitrião. Aí, ó, referências bibliográficas. Ó, o Código da Inteligência, dá para ler? Dá, oxe, Augusto Cury, o Código da Inteligência. Isso. Ó, livro bom, vou mostrar para vocês o que é um livro bom. Livro bom é aquele que você sublinha, ó. Isso. Obra. É aquele que você marca tudo quanto é referência tudo. Que vai, inclusive no meu TCC, ó, dobradinho aqui, ó. Tá vendo? Meu, então eu posso rabiscar. Ó. Isso, exatamente. E só lembrando que é isso que é apresentado no TCC dela. Então, quer dizer, ela vai apresentar uma coisa que ela leu, já vem um puxão de orelha aqui para você que é brasileiro. Estamos com uma média péssima de leitores no Brasil. Você não aprende se você não ler. Eu sei que você está me ouvindo agora, você está me ouvindo e me assistindo. Por que você está me ouvindo e me assistindo? Porque você não gosta de ler. Se você gostasse de ler, a gente teria escrito para você e você teria lido. Então, aprende a ler até isso virar uma coisa que você goste de fazer, viu? Vamos fazer uma enquete, Caê? Vamos fazer uma enquete? Vamos fazer uma enquete. Vai, acabei de pensar aqui. Escreve aí embaixo aqui nos comentários. Qual o nome do último livro que você leu? Boa. E quando foi? Vou deixar mais um, ó. Olha aqui, Caê. Stephen Covey, eu amo esse cara. Mais um carequinha que eu amo, ó. Peraí que eu tinha escrito o nome dele errado. O Steph eu coloquei certo e o Covey... Certo, o Covey tá certo. Agora, a confiança inteligente. Confiança inteligente. Ele fala muito a questão da... Vamos falar num denominador comum. Da felicidade, níveis de felicidade. É porque ele é professor de matemática, viu, gente? Gente, aqui é denominador comum. Repete de novo. É que ele fala, aqui tem os estudos, ó, eu tô nessa parte aqui, ainda não terminei não, tá? Ó, tô na página 129. Tá fresquinho. Mas eu já fiz um curso do pessoal lá da Índia, sobre a felicidade e a realização pessoal. E agora que eu tô lendo esse livro, que eu comprei lá no aeroporto de Foz do Iguaçu, eu amo isso. Comprei naqueles Peg Pag, adorei fazer isso. Peg Tão Pag. Bom, né? Peg Pag, né? R$20. Funciona. E aí eu comprei lá, porque quando eu vi Stephen Covey, eu falei, eu preciso levar esse livro. E é exatamente os estudos de Gallup, enfim, sobre felicidade e realização pessoal. Que a gente não pode nem desconfiar de todo mundo e nem confiar cegamente. E aí ele fala sobre a confiança inteligente. Muito massa. E um detalhe, Theomara, extremamente importante. Você ficou sabendo desse livro? Quanto que você pagou no curso que você fez que você ficou sabendo desse livro? No curso? Não paguei nada. Do Coursera. Não paguei nada, gente. É gratuito. Gente, o Coursera. Vou fazer divulgação aqui. Eles não estão me pagando. Merchan. Gente, o Coursera, você faz curso em Harvard, em Stanford, eu faço lá na UC Davis. A Theomara fez na Índia, curso sobre a inteligência. Como é que chama mesmo o curso que você fez?
Felicidade e realização pessoal. Felicidade e realização. Eu tô fazendo na UC David sobre o complexo de... Peraí. O transtorno do autismo. É porque lá é em inglês, aí eu não consegui traduzir agora. Gente, é de graça. Você precisa de ter um e-mail. Sabe quanto que você pagaria para ir lá e fazer este curso com o professor de lá? Gente, a hora da consultoria dos professores de lá são $5.000. Dólares. E a gente tem isso de graça. Então, é basicamente isso que a gente está tentando colocar na cabeça de vocês. Dá para se fazer. Né? Manda ver aí, Tamara. Voltemos nas armadilhas da mente. É porque eu empolgo. Eu também. Falou em livro, você viu que eu trago todos, longe. Né? A gente estava falando sobre as armadilhas da mente. Uhum. Tá? Nesse aqui ele até fala... nesse aqui ele fala assim. Isso. É bom a gente começar por esse, Caí. Olha só. Manda ver. O medo de reconhecer os erros. Aí. Medo de reconhecer os erros. Tem gente que acha que errar é algo que... Não, eu não posso porque eu sou perfeito, porque isso, porque aquilo. Gente... E sempre o erro é do outro, né? Sempre quer encontrar o culpado. O culpado. O culpado é a chuva. É a chuva. É que choveu. É o coronavírus. O culpado agora é o coronavírus. A internet, eu não tô fazendo as coisas por causa do coronavírus. Por causa do coronavírus. Não. Hoje tá com muito sol. Hoje eu não fiz porque tá com muito sol, tá com muito calor. Nunca a culpa é minha, né? Não, fica perdendo tempo procurando alguém para colocar a culpa. Uhum. Então, reconhece o teu erro, pronto, saiba pedir desculpa. Errou, todo mundo erra, todo mundo é humano, né? Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas é na nossa imperfeição que a gente é perfeito. E todo mundo é imperfeito. Uhum. Nós somos perfectíveis. Como diria o professor Leandro Carnal, eu amo citar ele. Ele fala, nós somos perfectíveis. O que é isso? Nós somos passíveis de ser moldados, passíveis do aprendizado. Tá? Exatamente. Então fala aí, Caê, medo de reconhecer os erros, seu ponto de vista? Basicamente, eu lembro que até no nosso podcast anterior, eu falei que eu mudei muito depois que eu li o livro do Augusto Cury da inteligência emocional. E esse é um que ficou, assim, grudado na minha mente, né? O erro de reconhecer os próprios erros, né? O que eu fiz? Eu tava numa época muito doidona, então, tipo assim, eu pegava uma coisa, era só aquilo que importava, então, assim, abria a porteira, o burrão saía correndo. Eu saí pedindo desculpa para absolutamente todo mundo que tinha na minha... todo mundo que eu tinha na minha lista, eu saí pedindo desculpa. E, assim... eu percebi que eu cresci muito nessa época. Eu cresci demais mesmo. Porque uma coisa se abriu no meu jeito de viver, no meu dia a dia, que eu não exercitava antes, que é a habilidade de ouvir as pessoas. Eu não sei se com todo mundo isso está conectado, mas assim, quando eu comecei a pedir desculpa, falar, não, aqui, isso aqui foi erro meu. Isso aqui, não, isso aqui foi eu que fiz errado, tá bom? Às vezes eu te magoei, mas você me desculpa, né? Ou tipo assim, não, gente, pode ser que eu esteja errado também. Então eu falei isso daqui, parece que tá certo, mas pode ser que eu esteja errado, entendeu? E isso sim, automaticamente, o que aconteceu no caso do meu movimento? Eu gostava muito, eu estava na época de escola, eu tinha 17 anos mais ou menos, né? Eu vi que muitas pessoas, elas vinham conversar comigo, porque elas viam o seguinte, como ele reconhece o próprio erro, ele não vai colocar o dedo na minha ferida. Então as pessoas, eu acho que elas meio que viram isso automaticamente, e eu acho que acaba que gira uma chave na cabeça das pessoas, que tipo, cara, ele não é perfeito, mas ele tá aberto. Então quer dizer que a minha chance de melhorar, assim, aumentou exponencialmente. Então, assim, graças a Deus, né, eu comecei a ouvir melhor as pessoas. Enquanto você falava, eu estava lembrando da questão da purificação da prata. A gente acha assim, uma coisa pura é uma coisa, por exemplo, eu quero purificar a prata, então tem que ter só prata. E não é. Você só é puro quando você começa a se misturar com coisas que estão superiores.
Então a prata pura, ela tem uma porcentagem de ouro. Não é que ela é só prata, entendeu? Ela não é 100% prata. Ela é uma mistura com algo que lhe é superior. A gente que é ser humano, como que a gente mistura com aquilo que é superior a gente? Só quando a gente reconhece que a gente não é 100%. Entendeu? E já até digo mais, você vai apanhar muito pela tua ideia. Vai apanhar, vai dar muita coisa errada, né? A gente tinha até um ditado que, tipo, quando a gente ia colocar um projeto, eu com o Thales, a gente falava assim, não, peraí, que tem alguma coisa errada. Não deu nada errado ainda. Deu muito pouca coisa errada, então alguma coisa está errada, entendeu? E aí rapidinho aparecia, falar aqui, ó, tá aqui o erro, eu sabia que uma hora ou outra iria acontecer, né? Então, assim, tem a questão voltando lá na higiene mental, né? Às vezes eu só encontro meu erro fazendo uma meditação, porque meditar é olhar para dentro. E aí, quando eu olho para dentro, eu percebo que eu não sou o centro de todas as coisas, né? E aí, esse não é o objetivo apenas de eu não ver apenas que eu sou o centro da própria coisa, que senão eu gero ali uma ansiedade desnecessária. Mas é quando eu percebo que eu não sou sozinho. Então, eu preciso de outra pessoa, eu preciso fazer aquilo que eu preciso acontecer dentro de mim. Por isso a questão da jornada. A gente estava em dúvida se a gente falava jornada ou caminho, né? E aí a gente acabou pensando assim, eu pensei, né? O caminho, geralmente, ele já está pronto, a gente só vai nele. A jornada, não. Aonde a gente está, a gente que foi responsável, porque foi a gente que caminhou. Então, entra muito nisso. Um pouco da flexibilidade, mas o reconhecimento dos próprios erros. Eu não sou o caminho, mas eu sou responsável pela minha jornada. Manda ver aí, Tomar. E quando você falava aí de misturar-se com os superiores, né? Eu lembrei de uma frase que águia não anda com galinha. Não anda com galinha. Não anda com galinha. Se você for águia e andar com galinha, você vai esquecer que você voa e você vai começar a ciscar o chão que nem uma galinha. Isso, e olhar para baixo. E olhar para baixo. E ficar olhando para baixo. Então, águia não anda com galinha. Com Seja galinha. águia. Isso. A águia não anda... Que eu falei o quê? Por aí? Águia não anda com galinha. Não anda com galinha. Seja águia. Seja águia. Vai para junto das suas amigas águias, porque é lá de cima que a gente tem uma visão melhor. Isso. Apesar do risco ser maior. E é o risco que a gente vai falar agora, olha só. O medo de correr riscos, que é outra armadilha da mente. Outra armadilha da mente. Às vezes a gente fica com medo de arriscar alguma coisa. Claro que a gente não pode ser imprudente. Eu não estou falando aqui de ser imprudente. Eu não vou andar bêbado a 120 numa rodovia. Né? Inconsequente, né? Inconsequência mesmo, né? Mas é assumir risco calculado. Se eu tenho as ferramentas, se eu sei fazer, porque eu aprendi a fazer, e se eu posso fazer, a pergunta é, por que não? Por que não? Vai lá e faz. TBC. Levanta, vai lá e faz. Não adianta ficar esperando o dia propício. E às vezes você é o único capaz de fazer aquilo naquele momento. Não adianta ficar, eu vou esperar o momento melhor, eu vou esperar o tempo, o clima, não sei o quê, o dinheiro, o recurso, enfim. Vai e faz com o que você tem. E uma frase clássica do Augusto Cury é que a vida é um contrato de risco. Então, assim, a felicidade, no caso... deixando muito bem claro, gente, você não vai ser feliz só se você for bilionário, milionário, não. O dinheiro, ele é uma parte importante, mas tem outras coisas no âmbito da vida que você também vai precisar trabalhar, parar, se refazer, né? E da vida ser um contrato de risco é basicamente isso. Um dado que a gente espera muito que o Brasil cresça, a gente torce muito, a gente luta para que o Brasil seja melhor. Só que atualmente nós temos, se formam
o triplo de advogados do que engenheiros. Que realidade que é essa? A gente tem, né, que os engenheiros são responsáveis por criar as coisas. Então, assim, digamos, o empreendedorismo é simbolizado pelo engenheiro, pelo número dos engenheiros, né? E os advogados, geralmente, eles só administram aquilo que está criado. Quer dizer, as pessoas elas têm um medo enorme, não é só você, é o Brasil. Elas têm um medo enorme de empreender. Graças a Deus, nos 3 últimos anos, o número de empreendedores quintuplicou. A pessoa percebeu que eu sei lavar cachorro e é isso que eu sei fazer da minha vida. Vou fazer bem feito, pegou a garagem dela, foi lá, colocou tudo bonitinha e está trabalhando. Às vezes ela está trabalhando, sei lá, 12, 14 horas. Mas ela está extremamente muito mais feliz do que o outro emprego dela, que ela ganhava o dobro. Entendeu? Porque ela assumiu esse risco. E esse risco, ao mesmo tempo que ele dá um frio na barriga, ele traz aquela sensação de vitória que é única para aquela pessoa que está fazendo. Então, a vida é um contrato de risco. Não esqueça disso. Manda aí, Tamara. Você me fez lembrar um videozinho que eu vi. Eu não sei se é do Ítalo Marcílio ou do Pablo Marçal. Eu não lembro. Mas a história é a seguinte. Ele chamou um Uber. E aí ele perguntou pro motorista, qual que é o seu sonho? E olha só que interessante, o sonho dele era ser designer gráfico. Plínio! Gente, Plínio, @PlínioVitor aí. @PlínioVitor, gente, segue, esse cara é fera demais. É top. E aí esse motorista, né, de aplicativo, o sonho dele era ser designer gráfico. Aí o moço pergunta, falou, olha, se eu te der R$1.000, você larga de ser, você deixa de ser motorista de aplicativo e vai realizar teu sonho? Oxi! Aí ele leva ele lá na empresa para conhecer, porque ele já tinha formação e tal, já tinha feito os cursos, só que ele decidiu ser motorista de aplicativo, assim, pela necessidade imediata. Pela necessidade. E aí ele aceitou o desafio, aí no fim ele presenteei ele com R$1.000. Nossa, muito legal. Isso é pra gente ver que felicidade, esse curso que eu fiz com o professor Taj lá da Índia, da escola indiana, de felicidade e realização pessoal, tem a parte do estudo da tabelinha lá de Galley que mostra isso. Pessoas que, por exemplo, ganharam na loteria, elas, depois de um tempo, porque no momento ali daquela excitação, ganhei, comprei tudo que eu queria, viajei, enfim. Depois que passa esse momento de excitação ali, as pessoas tendem a ficar muito mais tristes. Porque mais vale a nossa luta diária, os nossos riscos diários, mais vale ali você acordar cansado, fazer o seu melhor naquilo que você ama, naquilo que você... Às vezes você vai fazer por obrigação durante um tempo, né? Porque eu falo que para chegar num ponto de fazer só aquilo que você gosta, gente, eu amo fazer o que eu faço aqui, viu? Para chegar nesse ponto, você tem que fazer muita coisa que você não gosta, mas que é preciso fazer. É preciso fazer. É preciso. Quantas vezes a gente foi estudar em dia de domingo? Quantas vezes a gente foi em carnaval, deixou de se divertir para ir estudar? E voltando mais ainda. Voltando mais ainda. Quantas vezes você teve que ir para café? Desbrotar tomate, Caio. Desbrotar tomate. Para quem não é de Minas Gerais, gente, não é do sul de Minas, né, e do norte de São Paulo. Para quem não basicamente você fica o dia inteiro debaixo do sol, é óbvio, né? Mas assim, sem proteção nenhuma. Então é o sol queimando o dia inteiro, mão tudo regaçada de você ficar puxando lá o fio os galhos lá do café, né? E assim, terminou, você fala, nossa, hoje eu apanhei muito, né? Quanto mais você apanha, mais pesado o saco fica. Porque você tem que pôr no saco lá depois, né? Joga o saco nas costas, leva pro caminhão, anota lá quanto que você apanhou, beleza. No outro dia, a mesma coisa, né? Só que se a gente não tivesse feito isso,
para se sustentar e principalmente para aprender a trabalhar e honrar obrigações, a gente não estaria aqui hoje. Então, as lutas sério, que a gente eu já desbrotei tomate na roça. É sério isso. Eu chegava verde de tanta seiva, que cheiro de seiva impregnado. Debaixo do sol, saía da escola de bicicletinha, ia pra roça, desbrotava tomate, ganhava meu dinheirinho. Exatamente. Então, assim, a gente não pode recusar as oportunidades da vida, né? E, no caso, como você falou, na hora que o cara perguntou o que você gostaria de fazer da vida, tava na ponta da língua do motorista do Uber, né? Porque ele não esqueceu do sonho dele, ele não esqueceu daquilo que ele gostaria de fazer. Aí tem gente que acha, não, isso aqui é bobagem, vou joga lá dentro da gaveta e esquece lá. Aí você não pode fazer isso. Às vezes não é agora, mas você não pode desistir disso, né? E a questão da infelicidade, ela é por quê? Porque a pessoa ela não correu risco nenhum. Que sabor de mérito essa pessoa tem? Nenhum. Ela escreveu o número, foi lá e foi sorteada. Quem vence sem riscos, triunfa sem glória. Triunfa sem glória. Vai, Augusto Cury. Quem vence sem riscos, triunfa sem glória, minha Exatamente. gente. Não é? E aí a gente entra nos 2 últimos pontos do nosso bate-papo aqui, que são vitimismo e conformismo. Mimimi, fala aí. Estamos na época do mimimi. Ai, mimimi. Vou pôr vocês tudo para desbrotar tomate debaixo do sol. E sem reclamar. Questão do vitimismo. Qual foi uma lição que eu tive? Uma vez nós estávamos tendo um evento mundial aqui na cidade de Três Pontas, que é a chamada Expo Café. O que é a Expo Café, basicamente? Todo mundo que planta café no mundo vem para cá. Para quê? Para ver inovação da lavoura deles, para ver tipo de café, para fazer formação, para estudar, papapá. Beleza. Eu tava lá de enxerido. Por quê? Uma dica que eu tenho para dar para vocês também, ó. Se ofereçam para absolutamente tudo. Porque isso você vence o medo, você vence timidez. Gente, eu era travado. Nossa, eu era travadão, tipo, eu não conseguia conversar com as pessoas, e quando conseguia não era nada que prestava. Quando eu comecei a me oferecer, aí simplesmente eu não sabia, eu sequer sabia o que era. Aí o cara chegou pra mim, chegou numa sala, né, perguntou assim, gente, vai ter Expo Café, quem quer ficar lá atendendo as pessoas? Opa! Já levantei a mão, porque eu tava na época do tipo, eu vou fazer tudo, vou experimentar tudo, né? Beleza. Fomos lá nessa tal dessa Expo Café, né? Eu falei, eu sei lá o que era isso, nunca tinha ido. Assim, apanhei café a vida inteira, mas não sabia o que era Expo Café. Né? Essa é a realidade da coisa. Beleza, cheguei lá, basicamente era perguntar o nome da pessoa, né? Nome, endereço, telefone. Só pra gente registrar quantas pessoas vinham no evento. Coisa assim, gente, coisa mais simples. Coisa simples da vida. Beleza, foi passando. Eu perguntei pra moça, né? Oi, qual que é o seu... Eu vi que entrou um casal, né? Era uma loira, né? Muito branca mesmo. Se dava pra ver as veias verdes na testa. Que essa que é boa de tirar sangue. De longe você já vê a veia dela, né? E aí eu vi que ela tava com o marido dela, e o marido dela tava meio acanhado, assim. Falei, gente, que estranho, né? Falei, oi, boa tarde, qual que é o seu nome? Aí ela virou pra mim e falou assim, excuse me? Oh God! Eu falei, agora, não sabia inglês. Não sabia inglês, sabia nada, absolutamente nada de inglês. Eu guardei o nome dela, Júlia, nome dela. Gente, eu gelei na hora. Gelei. Porque eu fiquei assim, mas qual que é o seu name? Ela falou, eu passei vergonha. E o pior, a Expo Café são 4 dias. Fiquei 3 dias sem entender absolutamente nada do que ela falava.
E, gente, eu tinha que dar informação dos eventos que estavam tendo, a hora das palestras, que tipo de tratores e maquinários tinha lá. Falei, pronto, já era. Não dá. Olhei para o lado, mas ninguém sabia também, né? O cara que me recrutou para isso também não sabia. Falei, pronto, já era. Aí ela simplesmente passou. Falei, não, vai. Falei, tá. Vai, né? Beleza, né? Aí o povo vem, né? Tá. Quando vem, me chega um outro, assim, um cara assim, de um cabelão grandão, né? Até no ombro, assim, mais ou menos. Um nariz grandão, assim. E aí o cara do lado, assim, pá, e me olhando, eu olhando pra ele tava de óculos. Quando eu falei, não é possível que é outra pessoa falando inglês. Aí eu falei, não, agora, né? E eu, excuse me. Aí ele me olhou mais estranho ainda. E chegou um cara assim, falou, não, ele é italiano. Ragazzi. Falei, mano, o que é isso, cara? O que tá acontecendo? Gente, eu tive a oportunidade. Gente dos Estados Unidos, de Londres, da Alemanha, Itália, Colômbia, El Salvador. O que eu quero falar com essa história? Eu saí desse evento com a ideia fixa na minha cabeça. Eu vou aprender inglês. Eu vou aprender inglês. Porque eu não quero passar por isso de novo. Entendeu? Eu poderia ficar falando, cara, a minha mãe não tem condição de pagar um curso de inglês para mim. Na época eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Eu trabalhava, mas assim, eu entregava panfleto na rua, colava cartaz, vestia de palhaço, esse tipo de coisa. Não dava, assim, eu ganhava, sei lá, 20, 25 reais por dia, né, por dia inteiro de trabalho. Eu não sabia vender meu trabalho, né? Cara, falei, mano, eu tô numa escola, tem computador aqui, partiu. E aí, quando surgiu uma oportunidade, primeiro dinheiro que eu peguei, falei, cara, eu vou fazer inglês. Não quero nem saber. Comecei a fazer inglês, né? No começo, era muito bacalhado, porque eu começava a falar inglês, né? Começava, né? There's a time, e aí eu jogava umas palavras em português no meio, aí meu professor ria. Parecendo eu conversando com você agora. Yesterday I was cooking, né? Aí ele falava, brother, você não pode falar isso, cara. You can't do this, brother. Why am I gonna do this? Você tá falando né. A gente não fala né em inglês. Mas ele falou assim, cara, você tem uma coisa que é boa, que é, você não é o melhor da sala e você não é o melhor dos meus alunos. Mas você não tem medo de errar. E o oposto do vitimismo é não ter medo de errar. Porque o vitimismo é tudo, absolutamente tudo e todos são a culpa do meu fracasso. E é quando eu começo a dar nomes ao meu fracasso. Então eu poderia simplesmente... Essa história é só para ilustrar, viu, gente? Aconteceu de verdade, né? Mas só para vocês poderem entender aqui. Eu poderia falar, cara, eu sou de classe baixa. Eu não posso fazer inglês. Ou, mas eu tenho que estudar para colocar dinheiro em casa. Eu tenho que trabalhar para colocar dinheiro em casa. Eu não posso estudar inglês, né? E isso pode acontecer em todos os âmbitos da vida da gente. Então, eu conheço gente com boa condição financeira, mas foi lá, fez a prova e não passou em medicina. Mas é porque a prova é muito difícil, é porque a prova é de 5 horas, é porque... Cara... Você quer? Quero. Então vai. Não deu esse ano, estuda mais, o ano que vem você vai. Entendeu? Então, o primeiro movimento que eu gostaria que você fizesse até que você mencionou o Dr. Ítalo, né? Não reclame de absolutamente nada na sua vida. Primeira aula do Guerrilla Way. Não reclame de absolutamente nada. Quando eu comecei a aplicar isso, eu falei, cara, que besteira. Eu não vou reclamar de nada, eu quase não reclamo. Quando eu fui forçado a calar minha boca, eu percebi que eu reclamava o dia inteiro. Então, tipo, eu comecei a sempre tem um culpado, né? Tipo assim, eu pisei no brinquedo do meu filho. Mas quem deixou esse brinquedo aqui? Foi o meu filho de 1 ano de idade. A culpa é dele? Não, a culpa é minha, eu que sou o pai. Eu não vou reclamar. Não posso reclamar.
que eu tenho que fazer? Eu pego o brinquedo e tiro ele do caminho. Quando? Mas... nossa, esse mês eu vou ter que me matar para poder pagar a conta do cartão. Porque o cartão tá estourado. A culpa é do cartão, a culpa é do banco que sobe na gente. Fala, cara, quem passou o cartão? Quem passou o cartão? Não foi a Kátia do banco, foi eu. Você começa a tirar de fora e colocar a responsabilidade, aqui. E quando a responsabilidade é aqui, você encara a vida para valer. Aí não tem espaço para o vitimismo, porque você vai estar muito ocupado fazendo. E esse que é a chave da questão do vitimismo. Você não pode começar a dar nomes e culpados para os seus problemas. Você não pode reclamar de absolutamente nada. Ocupe seu tempo fazendo. Consertando aquilo que você fez. E às vezes você vai encontrar muita coisa que você fez mal feito da vez passada. E aí sim, você pode reclamar, mas reclama consigo mesmo. Na próxima vez eu vou ter que fazer mais certo. Entendeu? Então, eu acho que é isso, mais ou menos isso sobre a questão do vitimismo, dona Teomara. Vai, Carol Duíque agora. Começa com a historinha da Carol Duíque. Não, até postei outro dia. Quem quiser lá no meu Instagram, @TeomaraDamasceno. Vamos arrumar seguidores aí, né, Caio? Chega aí. Sei lá, quem quiser ver, a historinha tá lá, do Felipe com o pai dele. Você falou do brinquedo aí, do filho, eu lembrei da historinha dela. Que ele fala assim, pai, eu sou muito desastrada, eu espalhei todos os pregos. Aí o pai fala, não, Felipe, não é assim que se diz. Aí fala assim, então como é que se diz, pai? Ele fala assim, olha, os pregos estão espalhados, vou recolhê-los. Fala, só isso, pai? Obrigado. Não adianta nada a gente ficar aí, né, inventando. Porque acontece isso, acontece aquilo, pode ser isso. Isso. Gente, aconteceu. O que você pode fazer para resolver? Vai lá e faz. Agora, ficar usando historinha como muleta, usar os traumas que você teve, porque eu sofri assim quando eu era criança. Meu amor, somos todos adultos. Quem faz beicinho é criancinha de 3 anos. Quantos anos que o Augusto tem, Caio? Tem 1 ano e 6. Agora. Ele pode. Mas ele pode fazer beicinho. E eu já tô ensinando ele o seguinte, ó. Nós não. Augusto, ele pede mamar. Cadê tua mamadeira? Aí ele vai lá na cama dele e pega a mamadeira dele. Né? Para fazer isso, primeiro, no começo, eu tive que colocar a mamadeira dele lá na cama, né? Falava, Augusto, cadê tua mamadeira? Aí ele dava uma de João sem braço, ele tá lá, pega lá. Aí ele mesmo vai lá e pega. Opa, trocamos a fralda suja. Fralda suja. Ele tem que pegar e jogar no lixo. Fala, nossa, mas ele tem 1 ano e 6 só. Fala, tá, eu como pai, eu tenho que deixar o lixo já no quarto dele. Quando eu deixo o lixo no quarto dele, é possível dele fazer. Entendeu? Então, é bom, assim, para todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Que não são criancinhas mais, né? Arrumem a própria cama. E é possível, porque se meu filho de 1 ano e 6 consegue fazer, você consegue fazer também. Então não vem, não. Não, vem. Só um pequeno adendo. A outra historinha, quando você falou aí da gringa, eu lembrei da menininha lá da Argentina, quando eu tava lá em Foz do Iguaçu. Martica. A Martica, de 4 aninhos. Pequenininha. A pessoa desavisada da Teomara achou que sabia conversar, né? Como te llama? Como te llama? Como te chama? Se chama Martica. Não compreendo. Eu achei que por ser novinha, né, ia ser fácil conversar com a criança. Menino. Falei, o negócio. Aqui as crianças falam espanhol desde pequena aqui. Não compreendo que tu hablas. Não compreendo que tu hablas. Mais despacio, por favor. Ela ficou bem, bem brava. Ela fez uma cara, tipo, então por que você começou a conversar comigo? Eu tentei. Juro que eu tentei. Dá pra dar uma...
Dá pra dar uma disfarçada. Na ponte das cataratas, que foi legal, porque eu tava de chapéu, né? Uhum. Aí a gringa me cutucou, assim, lá é bom que você é só gringo, né? Só gringo. Aí me cutucou, together! Aí eu, yeah, my brother. Yeah, my brother. Aí ela cutucou meu irmão, assim, falou assim, the butterfly in the hat. Era a borboleta no meu chapéu. Eu falei, moleque! Falei pra gringa, yes! Valeu a pena. É umas coisas bobas, assim, mas que a coisa gente boba. Não pode ter medo e nem se fazer de vítima, de, coitadinho de mim, que não sei o que. Não tem nada disso não, meu filho. Vai lá e faz. É isso. Inclusive, eu já vou até preparando... Inclusive, até preparando o pessoal, né? Vamos fazer alguns podcasts sobre inglês aqui também, viu? Então, vai acompanhando, né? Não é um curso de inglês, né? Não é isso o objetivo. O objetivo é você saber o que você precisa fazer e algumas das coisas que acontecem bastante, né? Então, hoje eu não faço curso de inglês mais, porque o professor está em Londres, né? Mas pretendo voltar em pouco tempo. E basicamente é isso. Algumas coisinhas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Então, só lembrando, pessoal, que vai vir coisa boa por aí. Sim, teremos. Martica. E eu sou caruda mesmo, eu aprendo sozinha, eu falo com o Caê, às vezes ele entende, às vezes não. Eu te falei do cara que tava aqui no mercadinho, eu falei... Falou. Tava um cara no mercadinho, assim... Gente, como que vocês identificam uma pessoa que não fala outra língua? Basicamente, o cara tava com uma lata de leite ninho, né? Uma lata de leite ninho. E aí ele queria passar. Aí tá, né? E eu tô vendo o cara do caixa falando assim, não, mas isso é só com as meninas. E aí o cara, ele, não, mas é só com as meninas. Aí o cara, não, mas eu queria comprar só o leite ninho mesmo. E aí o cara começou a falar mais alto. Não, mas é só com as meninas. Gente que fala outra língua não é surdo. Por favor, não faz isso não. Faz isso não. Aí eu falei, cara, sei lá, assim, eu tenho uma pequena convivência assim, com a Andréia. Você não conheceu a Andréia, né? Andréia Sofia? Aquela que fez curso lá? E uma que fez intercâmbio, ela era do México e veio pro Sedup, ficou 6 meses. Eu chamei ela no dia da formatura. Falei pra ela, congratulations. Eu lembro, no dia da formatura. E aí a gente deu uma treinada boa. Não, assim, ela foi me ensinando e eu fui fazendo, né? Aí eu falei, aí eu comecei a conversar com o rapaz, né? Falei, mas o que você quer? Aí ele, não, só quero comprar essa lata de leite ninho. Falei, e quantos ninhos tênis? Ele, 3, tenho 3 ninhos. Aí ele tava achando que, na hora que o cara falava, é só com as meninas, ele tava achando que era alguma coisa a ver com o leite ninho. Porque as ninhas e os ninhos e o ninho. Eu falei, caramba! Aí eu falei, não, vem cá que eu vou tentar te ajudar. Vamos ver se vai dar certo. Aí acabou que ele conseguiu. Oi, amor, vem cá, dá um oi aqui. Não dá. Pega aqui. Peraí. Aqui, ó. É o lenço umedecido da Ninha. Laninha. Então, assim, a gente não pode ter vergonha de passar vergonha, porque essas vergonhas, elas ensinam muito a gente. E às vezes ensinam muito mais do que qualquer escola, de qualquer professor universitário ou qualquer outra coisa, né? E não sobra espaço para o vitimismo. Tentemos. Você sabe que eu estava procurando naquela hora, né? Uma citação para a gente encerrar aqui, ó, com Augusto Cury. Manda ver aí. O Código da Inteligência. Mentira. A sabedoria nossa de cada dia. É uma citação aqui que eu achei e que é muito legal. Na verdade, 2, tá? A primeira é que o ser humano é tão criativo que quando não tem problema, ele o cria. Típico do ser humano. E para encerrar aqui a minha parte, que eu vou deixar você se despedir aí da galera, perdas e frustrações fazem parte da pauta de ricos e miseráveis, intelectuais e iletrados. O que nos diferencia
é a forma como lidamos com elas. Sim! Pessoal, nossa, sim, para finalizar, eu tenho muitas coisas para falar, não dá finalizar com tudo. Mas basicamente, o que eu gostaria de pedir para vocês? Adquiram o hábito da leitura. Adquiram o hábito da leitura. Por quê? Quando um professor, vamos supor, quando um professor de Harvard, ele para escrever um livro, é porque ele estudou aquilo 50 anos da vida dele. Ele sabe mais ou menos o que ele está falando, né? E quando ele escreve um livro, você compra esse livro por 20, 25 reais, 50 reais que seja, você está comprando 50 anos de trabalho. Quer dizer que você não precisa reinventar o fogo. Basta você usar o fogo e criar o raio laser, entendeu? É basicamente isso. Então, é o que o Barack Obama pediu no curso de programação. Todo mundo vai aprender programação, tem um videozinho lá, e o Obama ele fala, gente, não se contentem em jogar videogame. Aprendam a criar os seus próprios. Que é basicamente isso. Adquiram o hábito japonês de melhorar as coisas, né? Não reclame. E, já para finalizar, né? Nas próximas aulas vamos ter bastante conteúdo bacana, né? Eu não prometo que eu vou estar sempre aqui, porque é muita correria, graças a Deus, né? A gente não reclama de muito trabalho. E a gente vai estar aí, estamos abertos. Tô nem aí. Os nossos vídeos, teve muito conteúdo aqui, ó, que a gente teve que pagar para ter. Né? A gente teve que pagar ou teve que viver para ter. E nós estamos dando para você de graça. A gente não está cobrando por isso, certo? Então, passe para todo mundo que você achar que precisa, certo? Eu sei que na hora que a gente falou do vitimismo, que a pessoa só fica parada reclamando, você deve ter lembrado de alguém. Então, já manda para essa pessoa, fala para ela que tem jeito, né? E eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, né? E eu acho que Aê! Então, a mãozinha, né? O cumprimento nosso. Esse vai ser o logotipo agora. Logotípico. Encerramos? Encerramos, então. Vamos lembrar o nome do livro? Lembra o nome do livro aí? Tem o Código da Inteligência. Código da Inteligência. Uhum. Depois eu vou escrever o nome aqui para vocês poderem ver. E a Confiança Inteligente. Confiança Inteligente. Beleza. Eu quero deixar de sugestão um outro livro que se chama Abundância. É do Gary Vaynerchuk. Deixa eu abrir o meu Kindle aqui. Eu vou ter que abrir meu Kindle para poder mostrar, porque eu não tenho a mínima ideia como é que escreve Vaynerchuk. Depois a gente põe na edição aí. Depois eu vou ter que pôr na edição. O meu aqui tá aqui. Não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver se vai dar para ver. É esse que tem um murrinho, que tem duas luvas. Tá escrito aí Jab, Jab, Right Hook. Esse daqui, ó. Em português, o título dele se chama Abundância. E o que é? Basicamente o resumo dele. Estamos na época mais propícia que o ser humano já viu. Então, jamais um rei, seja lá o rei da Escócia, ou o imperador do Brasil, por exemplo, que já foi a segunda pessoa mais importante do mundo, jamais ele pensou em estar conversando desse jeito aqui, ó, de longe e ao vivo ao mesmo tempo. E hoje nós temos isso. Então, adquira o hábito da leitura, adquira o hábito do estudo, preencha seu tempo com coisas boas, aprenda a descansar e continue acompanhando a gente. Deixa seu like. Deixa seu like aí. Tchau, fica com Deus, gente. Fica com Deus.